Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o poder que a mente tem, então eu queria muito trocar informação com você. Eu vou contar uma história real aqui, é um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, e depois de você ouvir essa história, conversa comigo para saber o que que você achou. Coloca nos comentários aí para saber o que que você achou e até onde supostamente vai o poder da mente, beleza? Lembrando que esse caso aqui é um caso real, publicado por um psicólogo, Bruno Klopfer, um psicólogo norte-americano, e ele conta a história do Senhor White. O Senhor White, ele estava no hospital, acamado, febril, à beira da morte, com linfoma. Linfoma é um tipo de câncer no sistema linfático, né? Então ele conta que o Senhor White tinha tumores do tamanho de uma laranja no pescoço, axila e virilha. E ele já estava febril, acamado, prestes a morrer. Até que o próprio Dr. White, ele vê nos noticiários que existe naquele hospital onde ele estava internado um tratamento experimental de uma droga chamada Crebiozen. E aí o Sr. White vai atrás do médico dele, Dr. West, e começa a insistir para o Dr. West para que o Sr. White fizesse parte do experimento daquela droga que estava acontecendo naquele hospital. O próprio Sr. White, lembra que essa informação é importante, o próprio Sr. White descobriu e foi atrás do médico dele, Dr. West. Pois bem, o Dr. West estava muito reticente em deixar essa droga ser aplicada no Sr. White, e inclusive tinha um fator que complicava, porque o Sr. White não tinha uma expectativa de 3 meses de vida, e só podia participar desse teste pacientes que tinham 3 ou mais meses de vida, de expectativa de vida, né? Pois bem, depois do Sr. White ficar tanto em cima do médico dele, o Dr. West aceitou, permitiu que o Sr. White fizesse parte desse experimento, conseguiu lá fazer com que o White participasse desse experimento. E olha só que incrível que acontece agora. A droga é manipulada no Sr. White numa sexta-feira. O relato é que na segunda-feira o Sr. White já estava andando, que ele não estava, conversando e alegremente trocando ideia com a galera no hospital. E o relato do Dr. West é incrível. Ele relata assim, ele fala que os tumores derreteram como se fosse uma bola de neve num fogão quente. Na sexta-feira ele tomou a droga, na segunda-feira os tumores já estavam na metade do tamanho. Em 10 dias o Sr. White já estava em casa, tendo uma vida praticamente normal. E o interessante acontece agora. 2 meses depois do Sr. White já em casa, com a vida dele normalizada e etc., é divulgado na mídia americana que o Crebiozen, ele não tinha eficácia. E que inclusive os idealizadores estavam sendo processados, etc. e tudo mais. E olha que incrível. Depois do Sr. White ver essa notícia, ou seja, que a droga que ele tinha tomado não tinha eficácia, ele teve uma recaída e voltou para o hospital com os tumores do tamanho que tivera há 2 meses atrás. Olha que incrível. E aí o Dr. West pensou com ele mesmo, inclusive é o relato que está no artigo. Eu, como médico, não tenho nada a perder. O Dr. White tem tudo a ganhar. Então o que ele fez? Quando o Sr. White chegou no hospital, o Dr. West falou o seguinte: olha só, de fato essa droga não foi tão eficaz, mas está chegando uma segunda versão do Crebiozen, que é uma versão duplicada, onde ela tem um poder duplicado. E eu vou manipular ela em você. O Sr. White ficou extremamente feliz e um dia depois o Dr. West aplica uma injeção do que supostamente seria o Crebiozen numa versão muito melhorada no Sr. White. Só que o Dr. West já tinha combinado com a enfermeira e ela colocou água destilada na injeção. Não tinha Crebiozen, tinha água destilada. Água destilada é nada, é água, né? O mais incrível acontece agora. Os tumores do Sr. White se reduzem para mais da metade novamente, em 3 dias ele está em casa de novo. Só que agora, dessa vez, não foi aplicado nenhuma droga nele, só água. E ele volta para casa tendo uma vida normal. Os tumores se retraem de novo e ele volta para casa tendo uma vida normal. E o mais incrível, incrível atrás de incrível, né? O mais incrível acontece agora.
porque 2 meses depois dele já está em casa de novo, com a vida normal e etc. A Associação Médica Americana emite uma nota, e isso foi um boom na mídia dos Estados Unidos, emite uma nota dizendo que o julgamento dos idealizadores do Cribiozen tinham saído, os caras tinham sido condenados e que essa droga não passava de um óleo vegetal. Era tudo mentira. Era tudo mentira. O Sr. White tem acesso a essa informação, ele vê, e aí ele tem uma recaída derradeira. Em 2 dias ele está no hospital e morto. Depois dessa informação. Esse é o caso do Sr. White. Eu queria conversar com você. O que você acha que aconteceu? Até onde vai o poder da mente? Porque quando o médico deu a segunda injeção, porque a primeira você pode falar, o remédio fez efeito, a droga fez efeito. Só que na segunda vez não tinha nada, só tinha água. E os resultados foram similares. O Sr. White teve em si aplicado água e ele foi para casa, como se tivesse com a vida toda normalizada. E logo depois dele receber a notícia que aquele remédio que ele tomou não tinha funcionado para nada, 2 dias depois ele morre. Tem uma recaída derradeira. O que você acha que talvez tenha acontecido? Até onde você acredita que vai o poder da nossa mente? Eu não quero emitir a minha opinião agora. Essa foi só a primeira parte desse vídeo e eu vou trazer uma segunda parte desse vídeo explicando o que aconteceu mentalmente com o Sr. White, quais processos podem acontecer na mente que levam a ter melhoras súbitas assim. Mas antes eu queria ouvir você, queria saber o que você acredita, o que você acha que talvez tenha acontecido, para a gente criar um ambiente de conversa aqui, uma troca de ideia, para a gente entender até onde vai, ou se é que tem limites, o poder da mente humana, tá bom? Coloca nos comentários aí e eu te espero no próximo vídeo.